Mas, professor Rodolfo, como que eu ligo isso no Atmega 328? É muito simples, pessoal. Ó. Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica, então não esqueça de cravar o dedo no like, na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos para cima. Comunicação, gente, ó, você tem duas formas de você comunicar o teu microcontrolador com o computador com o microcontrolador para fazer a gravação do programa que você deseja colocar dentro da memória flash dele. A primeira delas é o ICSP, tá bom? Que se você olhar na sua placa Arduino, tá exatamente aqui, ó, tá escrito lá ICSP. O que significa isso? In-Circuit Serial Programming, ou seja, uma gravação que você vai conseguir realizar no próprio circuito eletrônico. A placa está aqui, pega um gravador, traz os fios do gravador para cá e você grava o programa já com o microcontrolador na própria placa, onde ele está fazendo toda a gestão de funcionamento. Por isso que se chama In-Circuit Programming, tá? Beleza? E aí, como que funciona essa parada? Para você trabalhar com ICSP, você vai precisar parte número 1, de uma placa que vai ser um gravador de microcontrolador, tá bom? Parte número 2, o seu projeto. Então você vai ter que fazer as ligações com jumpers ou com cabo flat, cabeamento estruturado, do gravador para a tua placa eletrônica. De que maneira? Ó, você vai precisar de cerca de 6 vias, tá bom? De dados e alimentação junto, tá? Quando você olha aqui no seu querido Arduino Uno e você vê aqui o ICSP, aqui já tem um conector prontinho, caso você queira gravar ele via ICSP ou você queira usar ele como gravador. E qual que é então a organização dos pinos para você poder fazer essa gravação? Ó, o pino número 1 é o MISO, pino número 2, alimentação positiva, pino número 3, pino de clock, pino número 4, o MOSI, pino número 5 é o cara que vai dar o reset no microcontrolador. Pino número 6, alimentação negativa. Mas, professor Rodolfo, como que eu ligo isso no Atmega 328? É muito simples, pessoal. Ó, MISO, que é o número 1. Você vai puxar um jumper daqui. Para que pino, gente? Para o MISO do Atmega 328, que é o pino 18. Perfeito? Do nosso querido MOSI, que é o 4 aqui, você vai puxar daqui para o MOSI do microcontrolador, que é o 17. Do pino de clock, que é o SCK, você vai puxar para o pino 19. Com esses 3 fios, você vai fazer a sua gravação. O pino de reset, tá bom? Você vai pegar da gravação ICSP, do reset vai ligar no pino número 1, para depois que gravar o microcontrolador, dar um pulso de reset para que ele volte, então, a já fazer o processamento com um programa novo. E do pino número 2 aqui vai trazer para o pino 7 alimentação positiva, GND pino 6 alimentação negativa. Fez essa alimentação, essas ligações com o seu gravador, você vai conseguir gravar o teu microcontrolador de forma show de bola, tá? Aqui eu tenho uma ligação, gente, bem didática para que você possa entender tudo isso que o professor Rodolfo falou agora, tá bom? Se você não quiser usar aqui o nosso querido conector de ICSP, a barrinha de pinos da gravação em Circuit Serial Programming, você pode usar a própria barrinha fêmea do seu Arduino se você desejar usar ele como gravador, tá? E aí basta fazer as ligações que eu já falei para vocês. Quando você faz dessa maneira, você pega do pino 10 e coloca aqui para dar um pulso no reset. Tá? O pino 10 do Arduino como gravador é o que vai dar o pulso aqui no reset do microcontrolador que está sendo gravado por ele. Tá? Beleza? Muito bem. E aí, para você trabalhar como o Arduino sendo gravador, você precisa falar que ele tem que ser um gravador. Então, você precisa gravar um programa nele para falar que ele é gravador. Para fazer isso, você vai lá em Arquivo, Exemplos, Arduino ISP, Arduino ISP, fez isso, vai gravar o programa no seu querido Arduino Uno e a partir desse momento ele já vira um gravador
de microcontrolador, tá bom? Para que ele grave o outro microcontrolador que vai estar na sua placa, que vai controlar um micro-ondas, que vai fazer uma automação residencial, que vai fazer o projeto que for que você está desenvolvendo, você vai lá em Tools, Ferramentas, o programador vai trabalhar com o Arduino como ISP, tá? Tem que falar para ele que ele vai ser o gravador. Colocou aqui, aí basta abrir o seu programa e fazer a gravação no outro microcontrolador dessa maneira, tá? Fechou? A outra forma de você gravar o programa que você está desenvolvendo no teu hardware é usando o TX-RX, que é a comunicação serial UART, tá bom? Qual que é o grande benefício dela? Com 2 vias de dados, você faz toda a comunicação. Com ICSP, você precisava de pelo menos 4. Então, com o TX-RX, você usa metade da comunicação, metade do hardware, das interligações para poder gravar de forma show de bola o seu microcontrolador, tá bom? Mas vamos falar mais sobre isso. E para isso, você vai precisar do nosso querido bootloader, que a gente tanto fala, e eu preciso explicar isso para vocês agora. Então, vem comigo que você passa de ano, tá bom? Quando a gente fala de bootloader, você precisa dividir o termo total em 2 termos. Bootloader divide em boot e loader. O que significa boot? Boot vem de inicialização. Loader, de carregador. Então, o que é um bootloader? É o cara que vai fazer o carregamento da inicialização do nosso microcontrolador. Ou seja, quando você grava o bootloader na memória flash do nosso Atmega 328, ele vai ser o cara que no momento que você energiza o microcontrolador, vai fazer a inicialização do seu funcionamento, tá? E aí, uma vez que você grava o bootloader aqui, como que isso aqui vai funcionar? Detalhe, o nosso querido Atmega 328P, ele tem 32K byte de memória flash. Ele, para fazer o trabalho dessa inicialização, para você poder gravar o microcontrolador da maneira que eu vou te falar, ele vai ocupar 512 bytes. Então, ele vai ocupar um pedacinho para poder fazer essa inicialização para você. Mas vamos lá, tá show de bola. Ó. Então, pessoal, o bootloader vai ocupar 512 bytes, como o Rodolfo falou. Perfeito? E como que funciona? Quando você energiza o microcontrolador, então, ele vai ser a primeira parte que vai ser executada e ele vai ficar monitorando o pino de TX e RX. TX, transmissão de dados. RX, recepção de dados. E energizou, ele vai ficar monitorando ali. E aí, tem algum novo programa para eu carregar aqui no microcontrolador? Tem algum programa para mim colocar na memória? Tem. Se tem, perfeito, ele grava no outro espaço da flash. Se não tem, ele executa o anterior que já estava gravado, tá? Então, olha que interessante, ó. Se você ativou o bootloader internamente do microcontrolador, ao você fazer a alimentação dele, ele automaticamente vê se tem um novo programa. Se tem, ele pega a informação que está vindo no nosso TX e RX, ele interpreta internamente essa informação e coloca no trechinho da flash que vai ser um novo programa do usuário, se não executa o antigo programa que já estava gravado, tá bom? Esse é o papel do bootloader. Como é que você grava o bootloader no nosso Atmega 328P, então, gente? Você vai trabalhar com, por exemplo, você vai pegar um Arduino para usar como gravador ou um outro gravador de microcontrolador para o Atmega 328P, entre outros da mesma família. Vai falar que ele é um gravador, vai trabalhar com ISP, perfeito? Vai fazer as ligações que eu já falei para vocês, para fazer essa gravação, e aí você vai em ferramentas gravar o bootloader. Quando você vai fazer isso, automaticamente você já coloca naquele trechinho da memória flash o bootloader dentro do Atmega 328P, tá bom? A partir desse momento, ele poderá ser gravado via TX e RX, comunicação UART. E aí, somente com o nosso querido pino 2 e 3, você faz a gravação de uma forma maravilhosa. Na verdade das verdades, como o computador está mandando dados para o Atmega 328P, automaticamente você vai pegar do TX no RX do nosso Atmega 328. Então, com uma via, você já consegue transmitir os dados do computador
para o nosso Atmega 328, tá? E aí, automaticamente, quando você coloca o bootloader dentro do Atmega 328P, para fazer essa gravação TX e RX, você vai precisar de um conversor USB para serial, USB para TTL, que eu vou mostrar aqui no próximo slide para você. Então, com essa plaquinha aqui, que é esse conversor, você consegue fazer a gravação do novo programa no Atmega 328P por apenas 2 fiozinhos, tá? E aí, o que acontece, gente? O fato é o seguinte, como que fica a ligação? Você pega o GND do seu conversor USB para serial, porque se o Atmega 328P já tivesse comunicação USB, seria muito mais fácil, mas como ele não tem, você precisa usar alguém que vai converter a comunicação USB para serial, para que então ele possa ter essa comunicação com o computador, tá bom? Bem, entendido isso, então você pega do GND da sua plaquinha, liga no GND para alimentar o microcontrolador, VCC. No VCC, o TX da plaquinha que vai gravar, que é o transmissor dela, liga no RX do seu microcontrolador e do TX do microcontrolador no RX da sua plaquinha conversor USB serial, tá? DTR é o cara que vai dar um pulso no reset para depois querer gravar o microcontrolador via TX e RX, ele já deu um pulso no reset para que o Arduino, aliás, o Atmega 328 possa já processar tudo do início ao final com o programa já atualizado, tá? Beleza, gente? Tranquilo? E o que acontece? Por que quando você usa o Arduino Uno, você não precisa se preocupar com essa plaquinha aqui? Essa plaquinha conversor USB serial. Porque nele já existe, eletronicamente falando, o conversor USB serial soldado aqui. Então você tem duas possibilidades. Primeira, você coloca o circuito eletrônico do conversor USB serial na sua placa, para poder já plugar o USB na sua placa e fazer a gravação do código para o teu projeto funcionar, ou você usa para economizar no teu hardware um conversor USB serial externo. Por que o professor Rodolfo está falando isso? Ó, pensa comigo. Se você colocar o conversor USB serial na sua placa, se você tiver que produzir 1 milhão de placas, esse trecho do conversor USB serial vai ter que estar em todas as placas. Então, você vai ter esse custo vezes 1 milhão. Se você usa o gravador com uma plaquinha gravadora externa, com uma plaquinha você grava as 1 milhão de outras placas. Então, você tem essa economia no seu hardware. Mas se você quiser facilitar a atualização do seu programa, já que pluga direto o USB na sua placa, tá tudo bem também. Só que tem esse custo a mais. Tá bom? Fechou? Aqui eu coloquei uma exemplificação para vocês entenderem que no USB, o envio de dados do computador para o nosso Atmega 328P vem através do pino D+, tá? D+, é o envio de dados via USB. Então vem D+, conversor USB serial, a partir disso se transforma em TX, e aqui vai ligar então do TX aqui para o RX do Atmega 328, tá? Quando ele quer mandar uma informação para o computador, vem do TX do Atmega 328 para o RX aqui, que transforma em D- para chegar no computador para ter a comunicação de forma show de bola, tá? Além disso, uma vez que o microcontrolador tem um bootloader, você pode usar qualquer Arduino Uno, pelo fato dele ter o conversor USB serial aqui, né? Você pega aqui o TX RX, liga na placa que você quer gravar, só que você vai ter que tirar o microcontrolador Atmega 328P da placa aqui daí, tá bom? Para que daí, porque senão o computador vai entender que tem que gravar esse. Na verdade, não é esse, é um que está numa placa externa, por exemplo, tá? Você pode fazer essa ligação também. E aí você pode usar o seu Arduino Uno como gravador de outros microcontroladores nesse formato também. Mas aí nesse microcontrolador aqui tem que ter o bootloader, tá? Fechou? Aí você deve estar se perguntando, né? Mas qual é o melhor? Qual eu escolho? ICSP ou o bootloader? E aí, o que é melhor e o que é pior? Bom, vamos lá, ó. Com o bootloader, você consegue fazer a gravação usando só 2 pinos. Então, você, com o hardware mais simples, com uma ligação mais simples, você faz a gravação de forma show de bola. Você vai usar os pinos TX e RX para fazer isso.
que são tipicamente pinos que já são usados para comunicação mesmo, tá? E aí, automaticamente, você não vai precisar de uma outra placa, um gravador externo, tá bom? Uma vez que aquele microcontroller tem bootloader, né? Então, analisando nessa ótica aqui, ó, o que acontece? Uma vez que esse cara aqui tem o bootloader, você grava aqui com o conversor USB serial e já era. Você vai precisar de uma outra placa gravadora, tá? Beleza? Só que daí o que acontece, né? E o via TX-RX não impacta muito no hardware, porque você está usando dois pinos que já fazem essa comunicação, né? Só que aí, por ter o bootloader, você já vai ter 512 bytes da memória flash já ocupados. Então, por ter o bootloader gravado na memória flash, você vai ter uma ocupação de 1,6% da memória pelo bootloader. Só vai poder usar 98% basicamente, tá? Se esse 1,6% não impactar na sua utilização, tá tudo bem. Se o teu programa não for tão longo que precisaria desse espacinho na memória, tá tudo bem. Show de bola, pode usar e beleza, vai para cima. Com o ICSP, você pode usar 100% da memória flash do microcontrolador, porque daí não tem bootloader. Então você tem um aproveitamento maior da flash, dos 32 KB, por exemplo. Só que para você fazer essa gravação, você vai precisar de automaticamente uma placa gravadora e vai usar 4 vias mais o VCC e GND para fazer a gravação. Então, o que acontece? Como você usa 4 pinos do microcontrolador para fazer a gravação, você precisa planejar muito bem o hardware do seu projeto para que essa gravação não gere conflito, por exemplo, com a ligação de um relé, a ligação de algo que o seu microcontrolador precisa gravar e controlar no seu projeto. Então, por exemplo, imagine se quando eu tenho que gravar um microcontrolador, no mesmo pino que eu estou gravando, tem um relé lá. Os pulsos zeros e uns que eu estou dando para poder gravar o microcontrolador, ao mesmo tempo que estão gravando ele, vão ficar fazendo tec, 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 tec lá no relé. Então, eu posso estar estragando a ativação do relé, porque eu tenho um limite de comutação dos contatos do meu relé, né? Tá bom? Sem pensar em outras coisas, que essa gravação pode estar ligando e desligando, né? Então, a gravação vai conflitar com o hardware do meu projeto. Então, você tem que planejar isso muito bem. Então, com o ICSP, tem 100% da flash disponível, só que a gravação usa mais vias. Com o bootloader, com 2 vias você já grava e está tudo bem. E não precisa de gravador. Se você colocar o conversor USB serial na sua plaquinha, show de bola, tá tudo certo. Ou você usa aquela ligação que eu falei usando um conversorzinho externo e já era também. Então você tem um hardware simples que também funciona, só que tem o bootloader que ocupa 1,6%. Qual é melhor e qual é pior? Depende do que você vai fazer, da sua necessidade, do seu projeto. Mas as duas funcionam muito bem. Mas e os sensores, os atuadores, os sentidos eletrônicos do nosso projeto, tá? Cada projeto vai ter o seu. Então, assim como a gente tem visão, audição, tato, paladar, né, olfato, né? Em cada momento do nosso cotidiano, a gente usa alguns dos sentidos. Dependendo do teu projeto, você vai colocar um sensor de temperatura, um sensor ultrassônico, sensor de umidade do solo, sensor de vazão, sensor de chuva, sensor de voz, sensor de luz. E aí eles vão mandar sinais para o teu microcontrolador. Assim como ele vai controlar atuadores, dispositivos que vão atuar para gerar o trabalho eletrônico. Como, por exemplo, vamos ligar e desligar uma fechadura eletrônica, uma fita de LED, uma válvula solenoide para liberar ou não a vazão de água ou algum combustível, ou algum motor para poder fazer uma determinada movimentação. Aí a necessidade do seu projeto vai fazer com que você escolha o melhor sensor e o melhor atuador para ligar na tua placa baseada no hardware livre do Arduino. Esperando o quê? Para baixar o nosso e-book. Baixa o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br, porque além da gente apresentar para vocês sobre o curso de Eletrônica Fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero rumo à faixa preta, você pode acessar, já conhece o nosso trabalho aqui baixando do nosso e-book, gratuitamente, beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. E se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a loja eletronicafácil.com.br. Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits para você aprender a montar placa eletrônica, Arduino, kit RFID, cabo USB, Arduino mesmo. Se
Se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do Eletrônica Fácil, alicates, multi, tudo isso e muito mais você acha na nossa loja. Se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja, que a gente vai colocar, porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível, show de bola e sensacional.